carioca do subúrbio. Né? Eu moro no subúrbio, sempre morei no subúrbio. E aqui, a Quinta da Boa Vista, para quem mora na Zona Norte, era o nosso quintal. Né? Era onde a gente passava o final de semana, fazia piquenique com a família e, estando aqui, o que a gente fazia? Zoológico ou Museu Nacional. Acho que a primeira vez que eu estive aqui foi com a escola. Acho que é a coisa mais comum assim, do Rio de Janeiro, porque o museu é o único museu de história natural que a gente teve durante muito tempo. Eu acho que ainda é referência ainda hoje. Então, meu contato é um contato familiar, assim, desde muito novo, né? O museu faz parte da minha vida, da minha infância. E eu me lembro o fascínio que eu tinha pelas múmias. Era realmente a área que eu mais gostava. E desde então era como se eu me comportasse bem na escola, eu vinha visitar as múmias, né? Gostava de ler todas as etiquetas, então normalmente uma visita eu só conseguia ver metade da exposição porque eu lia tudo, né? E aí eu tinha que visitar outro dia para ver a outra metade. E não me cansava de ver e não podia nem imaginar na minha vida que eu vinha trabalhar, acabaria trabalhando aqui no Museu Nacional. E na hora, quando eu vim trabalhar aqui, foi um enorme prazer, né? Assim, poder, mesmo no estágio, quando era estagiário, e depois quando eu consigo passar num concurso público para cá, foi muito bacana. Eu vejo o museu nessas duas etapas. Quando eu era criança, que era muito encantamento, era uma coisa nova. E depois já adulta, podendo vir esse backstage, né? De como é que era o museu por dentro. Então eu acho que eu fiquei ainda mais fascinada por todo o processo por trás e poder entender como é que ele dá esse resultado. Une essas lembranças todas, né, de uma vida inteira aqui, né, desde criança até o trabalho, né, são décadas aqui, né, trabalhando e visitando e curtindo o museu, né. Desde que eu me mudei para o Rio, eu morei em vários bairros e várias casas, mas o único ponto central para mim, que eu considerava minha verdadeira casa aqui no Rio de Janeiro, era o Museu Nacional. Aqui eu conheci meu marido, né? Aqui eu me casei, aqui eu tive minha filha, praticamente tudo aqui. A minha filha vivia aqui dentro. Curiosamente, quando se queimou, quando teve incêndio aqui, eu comecei a ter sonhos direto. Eu chegava em casa e minhas coisas estavam queimadas. E não foi só eu, muita gente do Museu Nacional mesmo, muita gente da equipe tinha esses mesmos sonhos. Porque estava todo mundo lidando da mesma coisa. Essas pessoas que viviam, trabalhavam, comiam e ficavam aquele tempo todo, tinham essa relação com o Museu Nacional de casa. Fiquei sabendo em casa eu estava vendo o Jornal Nacional, aí falou no Faustão. O Faustão estava passando o Faustão na hora e falou, aí eu não acreditei não. Eu liguei num canal assim só de notícias e a imagem que apareceu quando a TV ligou era a frente do museu já em chamas. Assim. O nosso departamento fica muito atrás, então a gente achou que como o fogo estava nessa parte dos torreões da frente, que a gente teria alguma chance de chegar até ajudar as pessoas que têm as reservas lá atrás a pelo menos tirar alguma coisa, né? Só que quando a gente chegou já tava cheio de bombeiro e as labaredas estavam muito altas e a gente só chorou, né? Foi muito ruim, assim, porque tava tudo escuro. A iluminação era do fogo já, só. O parque tava todo escuro. No outro dia eu vim aí, a gente nem conseguiu entrar, mas depois eles deixaram entrar. Eu vim, assim, foi todo mundo veio no dia seguinte. Tipo, não podia entrar, não podia nada, não tem problema. Todo mundo ficou do lado de fora, esperando para ver o que ia acontecer. Porque as pessoas, mais do que nada, elas queriam estar ali, aqui no museu, estando realmente. Tipo, não importa como o museu tá, eu quero estar aqui, eu quero poder fazer alguma coisa. Tá muito triste, rapaz. Muita gente chorando. Até eu até chorei também. Mas fazer o quê? O que a gente via era
desespero na cara de todas as pessoas que estavam perto da gente também. Até hoje a gente olha para não acredita que aconteceu, que tinha, o que tem agora. Mas coisa da vida. A gente não sabia o que ia acontecer com a gente não sabia para onde a gente ia, né? A gente achou que tivesse acabado tudo, que não fosse ter o que salvar, né, o que resgatar. Mas a princípio era, cara, não sei o que vai Sem acontecer da esperança, gente, né? o que vai acontecer da nossa vida. Ali, mano. Olha só, gente. Logo depois que passou o trauma, né, digamos assim, precisamos recuperar, precisamos retirar tudo, veio aquela percepção, nós precisamos retirar, mas a gente não pode retirar isso sem uma metodologia, sem um processo organizado. E foi nesse momento que se criou o Núcleo de Resgate de Acervos Científicos, que num primeiro momento era formado apenas por uma equipe de 9 pessoas. Então foi aí que a gente começou a tentar pensar, né, nos protocolos de ação, como é que a gente vai trabalhar, a tentar entender um pouco qual era o papel da empresa que iria fazer a estabilização do prédio, para que a gente conseguisse de fato organizar todo um processo que vai desde a identificação do objeto na área do sinistro até a sua guarda temporária ainda, mas estabilizado, né, nos containers de armazenamento. Sabíamos que nós teríamos que entrar em cada uma das salas dentro do palácio e que teríamos que reconhecer cada uma dessas salas e saber o que dentro dessas salas nós poderíamos encontrar. E cada uma dessas salas representaria, na verdade, 3 andares. Porque nós tivemos não só o incêndio, mas também o desabamento do 3º e do 2º andar sobre o 1º. É claro que todo o trabalho que foi feito dentro das salas do Museu Nacional tinha sempre a participação das pessoas que antes do incêndio ocupavam essas salas. E a pessoa desenhava, anotava tudo e depois nós passamos isso tudo por um arquivo. Tem informação aqui de que tinha aqui na sala, né, de mapeada, de mesas. Tudo que eu marquei em vermelho aqui são fósseis, né? Então, sei exatamente, eles me disseram exatamente o que tinha em cada mesa e com base nisso é que eu estou aqui escavando e procurando o que eles me disseram que tinha. Lá de baixo eu também tirei essas placas, que são fósseis de lagartos. Se olhar de perto aqui, vocês vão ver uns ossinhos de lagarto bem pequenininhos. As patinhas, bem pequenininho. As placas também, mas está muito sujo. Mas esse aqui dá para ver. Hoje, né, o trabalho se dá, num primeiro momento, com a entrada de equipes que são responsáveis pela parte interna do palácio, pessoas que, né, são responsáveis por determinadas salas lá dentro. Essas pessoas acompanhadas de outras e da ajuda da empresa, né, que está aqui atuando na estabilização do prédio, retira esse material lá de dentro. Paralelo a isso, nós também temos uma equipe que faz peneira, em que muitos alunos participam. Essa peneira é porque muito do material que sai lá de dentro, ele sai junto com os escombros. Então ele tem que ser peneirado para conseguir separar o que é entulho, o que é reboco, o que é metal, o que é vidro, do que de fato é o que nós estamos procurando, né? Que é o acervo, os objetos especiais e fragmentos arquitetônicos. Esse material chega a uma área que nós chamamos de triagem. Então a gente recebe, faz todo o registro escrito da peça, né, das fichas, todo o registro fotográfico. Posteriormente, algumas peças podem ser higienizadas. E depois é transferido esse material para os responsáveis por aquela coleção ou pela equipe que estava fazendo esse trabalho de resgate. Que vai levar para o container
e faz também as custódias com essas pessoas do material que vai para o container. O tratamento que vai acontecer daqui a pouco, né, daqui a alguns meses, que é para retirada realmente de fuligem, restabelecer, né, um material ao mais próximo possível que ele era antes, já é uma etapa posterior. A gente ainda não está fazendo esse tratamento para colocar a peça pronta para ir para a coleção de novo, neste momento, porque a gente tem pressa de conseguir retirar o material de dentro do palácio. Porque o quanto antes a gente retirar esse material, maiores são as chances dele vir em melhores condições. Opa! Mais um fragmento. E esse é outro com trinquinho, o vidrinho com a especificação e o bichinho dentro. Ai, que legal. A carcinologia. Então aqui eu estou no primeiro piso, ele está no segundo. Olha que interessante. Ajudante. Uhul! Nossa, que maravilha! Muito bom! Obrigada. Desde o início, assim, desde que passou o incêndio, que eu conseguia pensar, eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui porque eu quero poder fazer alguma coisa por esse lugar. Acho que todo mundo que é funcionário do museu tem uma responsabilidade com a coleção. Então a gente tem que, mesmo que seja para dar um fim a ela, de olha, a gente tirou, não tem condições de usar, tem que mandar embora, a gente tem que fazer isso. Eu poder estar aqui me traz um retorno emocional muito mais forte do que a tristeza que ainda tenho, entendeu? Por mais que seja pesado, eu acho que você ter pessoas do seu lado com quem você pode dividir isso, sabe? Fica mais fácil. Torna tudo muito mais fácil. Você não se sente sozinho, sabe? Acho que nas 3 primeiras semanas eu não conseguia entrar. Eu tinha medo que se eu visse lá dentro eu ia ficar muito mal. Então eu falei, olha, eu trabalho aqui fora, trabalho na triagem, trabalho no armazenamento, mas eu prefiro não escavar. Tanto que um dia chegaram pra mim e falaram, poxa, você tá aqui, você é funcionário, você pode entrar. É difícil, mas também é uma oportunidade de estar por dentro de tudo que tá acontecendo. Aí botaram um capacete na minha cabeça, seguraram na minha mão e vamos lá, vamos dar uma olhada. E aí foi a primeira vez que eu entrei. Dado aqui nessa subida, passa um pouco. Aqui também. Abaixa a cabeça para não bater aqui com a cabeça. Botamos essa escadinha, apesar de segura, ele é mais fácil para passar material, assim. Entendeu? Eu entrei 1 mês depois de todo mundo começar a entrar, porque eu ainda não era funcionário da casa. Eu estava esperando ser chamado pelo concurso. Eu fiquei nesse meio tempo, tive tempo de me preparar emocionalmente, pensando como é que essas coisas estariam a ser. De cara, assim, eu não fiquei tão impactado. Mas sabe aqueles pequenos detalhes que te impactam? Tinha um lugar, por exemplo, eu tinha um elevador aqui que vira e mexe não funcionava. A gente tinha um segundo elevador, que era perto da reserva técnica da arqueologia, que era o que eu sempre pegava. E acho que eu não tinha ficado mal por peças da coleção, mas quando eu cheguei perto e vi aquele elevador danificado, eu fiquei mal. Então, assim, são as pequenas coisas que você não se prepara que te derrubam. Alguma coisa ainda que acho que só o tempo vai colocar no lugar, né? E tem coisas que são emergenciais. O resgate era emergencial. O resgate estava acima de qualquer perspectiva emotiva. A gente tinha que estar ali para fazer aquilo. E aí depois a gente pensa qual é o valor daquela dor ou não.
o pessoal aqui nem entende muito bem porque que a gente está sempre de bom humor, sempre sorrindo. Parece que não está convivendo com a tragédia. Não, na verdade, exatamente essa é a nossa proteção para conviver com a tragédia. A gente faz muita piada o tempo todo, assim, a gente tá sempre fazendo piadas com alguma coisa ou outra para tentar deixar o ambiente um pouco mais leve. Mas tem hora que não dá, tem hora que realmente a gente cansa, tem hora que a gente fica com vontade de chorar quando você encontra uma peça que você gostava e não tá no estado que você esperava. Talvez para outras pessoas, para quem não está aqui em cima, isso tenha sido um impacto talvez um pouco mais forte, um pouco mais doloroso e tenha se expressado num luto diferencial. Como a gente está aqui olhando para isso todo dia, eu acho que o nosso luto ele vai ser assim, aos soluços, né? Há momentos de altos e baixos e que ainda vai demorar um pouco. Eu comecei aqui mais ou menos por dezembro, porque na verdade a sala inteira ela estava tomada com o compactador da linguística, então não dava nem para entrar na sala, tinha viga na porta, absolutamente não dava para entrar. Então começaram tirando, né, o pessoal do concurso tirou o compactador, os armários e tudo. E a gente conseguiu entrar e nós começamos a trabalhar aqui nos armários, abrindo um de cada vez. Esse aqui já está todo limpo. Aquele também, aquele lá, só falta tirar o que está grudado, né? Então, assim, vamos levar algumas prateleiras. E agora nós estamos nesse daqui. E aí esse aqui do meio é que ainda é um problema a ser resolvido. Porque os ossos estão aí no meio. Então, Eu tenho bastante experiência de trabalho de campo, já faço há 27 anos. Muita gente da equipe que está junto com a gente lá dentro do palácio tem experiência de trabalho de campo, mas isso aqui não é propriamente um trabalho de campo, né? Na verdade, tudo é novidade para a gente. Porque uma coisa é eu retirar, por exemplo, os meus fósseis de uma rocha, né? E eu sei qual é a condição daquela rocha, eu sei qual é o equipamento que eu tenho que utilizar. Aqui não. Aqui eu estou retirando os fósseis, que eu trabalho normalmente, de dentro de escombros. A gente tem pedaço de telhado, a gente tem armário, a gente tem coisas que passaram por um processo de transformação pelo fogo, pela água, pelo que quer que seja. Então são situações muito, muito diversas do cotidiano, né, nosso, né, que por mais que a gente tenha experiência no trabalho de campo, que nos ajuda, obviamente, a fazer esse trabalho, mas, assim, não tem nada igual a isso. Sabe, a cada dia é uma novidade. Cada dia a gente tem que criar estratégias novas. Hoje mesmo, né, para retirar as 2 defesas de mastodonte, nós tivemos que ficar umas 2 semanas pensando como é que a gente ia retirar essas 2 defesas de lá. Nunca tive muito treinamento arqueológico, esse contato com a prática. Quando a gente começou a achar coisa, começou a lidar com material histórico, a gente nunca imaginou que ia pegar na mão, que ia ver e perceber a importância disso. Realmente as motivações passaram muito além de só do vínculo com a bolsa para ser uma coisa realmente que me faz querer estar aqui, poder saber que eu estou ajudando de alguma forma, mesmo que seja a mínima possível. Todo mundo aqui tem um cientista, né? De alguma maneira, em alguma fase da carreira, mas a gente tem muito esse elo das trajetórias pessoais que acabam ajudando nesse processo também. Você trabalha com esse acervo, então vou te dar esse acervo para você ajudar a peneirar. Se não fossem os alunos, dificilmente conseguiríamos chegar, né, onde gostaríamos de chegar em termos de limpeza de material, de peneira, de separação, acondicionamento. É muita coisa para fazer e os alunos estão ajudando muito nisso. Eu sempre me senti muito acolhido aqui dentro, no sentido de que as pessoas que estão trabalhando aqui são pessoas que vão desde o técnico administrativo até o professor. E com o resgate, todo mundo acabou junto, tendo que trabalhar junto todo dia, e isso funcionou muito bem. Então a gente teve uma dimensão nova do museu que não existia há muito tempo.
aí foi a nossa maior surpresa, acho que foi a surpresa de toda a equipe de resgate, da quantidade de coisas que a gente ainda está resgatando. Porque a princípio, a gente achou que a gente conseguiria resgatar muita coisa, mas não no volume que a gente está resgatando agora. Assim. E muitas coisas ainda com a qualidade assim, de preservação. Antes do incêndio, o museu tinha a maior coleção egípcia da América do Sul. Estava tudo quanto é livro, tudo quanto é relatório, era uma coisa bastante importante no museu. No momento do incêndio, as pessoas lamentaram muito porque essa coleção tinha sido perdida e já não... A maior coleção da América do Sul provavelmente era uma outra. Bom, aí começou o resgate e nós começamos a recuperar peças da coleção egípcia. E hoje, a coleção egípcia resgatada do Museu Nacional já é a maior coleção egípcia da América do Sul, de novo. Porque da mesma forma que acontece na Sala do Egito, acontece nas exposições arqueológicas, acontece nas exposições etnológicas, acontece nas exposições paleontológicas, todo esse material que num primeiro momento muitas pessoas consideraram perdido para sempre, e hoje se vê que parte realmente foi de fato perdida, mas que uma boa parte está sendo recuperada e em algum momento a gente espera que redisponibilizada para a ciência e para a população. Produção de conhecimento sempre vai ter a partir do material que está sendo recuperado, né? Seja ele a continuidade daquele tipo de conhecimento para qual aquela peça específica foi coletada, seja para outras perspectivas, né? Para outras análises a partir do próprio incêndio. Pensar a preservação, para pensar uma melhor segurança, pode ter até... de certa forma, perda de informação em alguns segmentos, mas não ausência de informação como um todo. A peça não é importante pela parte física da peça, ela é importante por toda a história, toda a informação que ela carrega, as mãos que passaram por ali. Aquela estatuazinha que você desenterra aqui na Sala do Egito, há 5.000 anos, alguma pessoa no Egito pegou um pedaço de rocha e escavou, criou lá uma escultura com um significado. Depois essa escultura foi colocada na tumba de uma pessoa que lá morta, com o objetivo de servir a esse morto depois da morte. Isso ficou um tempo na tumba, aí um arqueólogo foi lá, escavou essa tumba, retirou esse material veio para o Brasil, foi posto em exposição, foi estudado por vários pesquisadores, hoje está sendo resgatado, amanhã vai estar exposto de novo. Este processo, as peças que estão saindo, as peças que a gente recebe, eventualmente por doações em função do incêndio, elas têm um significado completamente diferente. Quando você chega aqui de manhã, põe uma luva, um capacete, entra lá, sai removendo pedra, tentando achar coisas, isso você perde um pouco desse caminho. No momento que você pega a peça, né, limpa ela, vê ali, aí é que te vem aquela sensação de que aquilo realmente é um resgate no sentido amplo da palavra. Elas estão ali não apenas porque sobreviveram, mas estão ali porque nos mostram, né, de certa forma, a resiliência do objeto, mas um pouco a resiliência do museu, né, enquanto instituição que se mantém. A gente sabe que o que a gente está fazendo é muito importante, tanto por questão da ciência do Brasil, pelo espaço que o museu foi, até pela própria instituição, defender o Museu Nacional da UFRJ. Existe uma importância simbólica no sentido de mostrar que nem tudo se perdeu. Mas existe também um outro aspecto, o aspecto de tentar dar uma satisfação para a nossa sociedade do trabalho que a gente está fazendo. Tudo que a gente está retirando, ele tem dois elementos importantes, né? Um é o elemento intrínseco da coleção, ele era um objeto da coleção, mas ele é um objeto, e a gente não tem como evitar a metáfora, né? Sobrevivente, entre aspas, né? Ele passou por uma experiência
que vai ficar marcada na história do museu para sempre, né? Esse é o incêndio dos 200 anos. Eu acho importante a gente passar para o público o que a gente está fazendo, que parte do museu que o museu não acabou. O museu não é só essa estrutura física. O museu é formado por pessoas, por pesquisadores, por alunos. Tem outras instalações aqui dentro da Quinta da Boa Vista, onde outras coleções que não foram atingidas, né? E as aulas, por exemplo, de pós-graduação, formação de novos profissionais, novos pesquisadores, boa parte delas não estavam mais acontecendo aqui, já estavam acontecendo no Horto Botânico, né? Nessas outras instalações. Então o museu não parou. A gente sabe que não vai ser a mesma coisa. A gente sabe que boa parte vai ficar nas nossas lembranças de locais e de como as coisas eram. Mas eu acho que é isso, sabe? Só vai sossegar quando estiver inteiro, quando estiver pronto, quando estiver de novo aberto para o público. O que vai acontecer, sei lá, com o museu daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, hoje ninguém sabe. Hoje a gente está passando um momento muito delicado na história. Na história da ciência, na história do museu e na história do país e até, te diria, na história do mundo. Não sabe. Em outra época, eu te diria, o museu pegou fogo, ele vai ser completamente restaurado, vamos ter um belo museu e vamos correr atrás de novos acervos, vamos pesquisar mais, vamos mais para campo, vamos coletar mais, vamos estudar mais, vamos ter mais alunos. Não posso te dizer isso com certeza, eu não sei. Eu não sei. Às vezes você tem a sensação de que está tudo jogando contra. O que você está tentando fazer hoje não é reverter isso, você não tem forças hoje para reverter. O que você está tentando hoje é manter essas coisas possíveis para que no momento futuro, depois de passar desse momento crítico do resgate, do salvamento das peças, essas peças estejam disponíveis aí sim para você brigar para que elas retornem da maneira mais adequada. Que as pessoas possam vir aqui, ver tudo que já foi feito, tudo que pode ser feito e tenham realmente um espaço para conhecimento e cultura. O Museu Nacional sempre foi isso para a população, sabe? Uma opção de cultura completamente acessível a todas as populações, independente de classe social, de localização de moradia. E ver o museu reerguido de novo é isso, sabe? É devolver para a população o que é deles de direito, sabe? Isso é deles também. Não deixem esse papel social do museu morrer. Assim, é uma coisa do aniversário do museu, realmente, assim, muitos adultos vinham falar para mim, nossa, eu vinha quando eu era criança. E eu tenho essa esperança, assim, de que crianças, depois das obras, venham e levem essa lembrança para a vida, sabe? Eu acho que é um papel do museu, assim. Os 201 anos, de fato, mostraram tudo aquilo que a gente sempre disse. O museu vive. Não, o museu está vivo, sim. E está vivo não é porque só a gente está fazendo o trabalho, porque as pessoas estão continuando as pesquisas. Está vivo porque o público está com a gente. Sem esse público, não seria a mesma coisa. As pessoas virem para cá e falam, nossa, a gente quis vir porque a gente torce por vocês, o Museu Nacional é importante para mim. Todo mundo, não, eu vim aqui na infância, trouxe meu filho. Quase todo mundo tem uma história, assim, né, de infância com a Quinta da Boa Vista e com o museu. O Museu Nacional
não pertence a um grupo de pessoas. O Museu Nacional pertence à sociedade brasileira. E diante do que aconteceu com a gente, nós temos agora uma oportunidade de fazer uma nova história para essa instituição bicentenária. Olha, eu acho que eu sou muito otimista com relação ao museu. Eu espero que o museu, em poucos anos, como disse o nosso diretor, consiga já ter uma exposição aqui dentro, mesmo que funcione só em parte do palácio. Assim, se eu puder dar toda a minha energia para que isso aconteça, não tenha dúvida, eu vou fazer. Mais exposições, mais salas, mais peças expostas e que a gente acabe aproveitando assim, essa experiência ruim como um aprendizado. E eu acho que isso é uma das coisas que mais motiva a gente a continuar nesse processo e só vai parar depois que estiver inteiro. Talvez, e depois também não, porque ainda tem muita peça para trabalhar aí. Essa reconstrução não significa apagar um incêndio. A gente não quer que isso seja esquecido. Aconteceu com o Museu Nacional, mas a gente tem um histórico de sucateamento da cultura. Então, é reconstruir e manter viva essa memória do incêndio sempre. Tipo assim, pode acontecer sim, a gente precisa de investimento sim. A gente tem outras instituições muito grandes, com muita importância de pesquisa. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa levar isso a sério, porque isso não pode acontecer de novo. Não pode acontecer de novo aqui e não pode acontecer em nenhuma instituição do Brasil. Sou a pedra que caiu do céu e virou peça de museu, que ardeu em grande fogaréu, mas que sobreviveu. Sou eu, a pedra que nasceu do pó e que o menino achou no rio. Sou do sertão, sou bem degó, do leito seco eu sou estio. Conselheiro eu vi, erguendo arraial. Aí eu vi o juízo final. A pedra que caiu do céu e virou peça de museu, que ardeu em grande fogaréu, mas que sobreviveu. Sou eu, a pedra que furou o chão e assanhou um bacharel, faísca da grande explosão. Eu conquistei Dona Isabel, fui do imperador, bibelô astral, marco da ciência nacional. Sou a pedra que tombou as 12 juntas de boi, coração desempedrou quando meu destino foi conhecer a desrazão dessa terra, o desvario. Eu me aferro em oração pelo Brasil. A pedra que caiu do céu, a pedra que nasceu do pó e virou peça de museu, e que o menino achou que ardeu em grande fogaréu. Sou do sertão, sou bem degó, mas que sobreviveu. Do leito seco eu sou estio. A pedra que caiu do céu, a pedra que furou o chão e virou peça de museu, e assanhou um que ardeu em grande fogaréu, faísca da grande explosão. Eu conquistei Dona Isabel, fui do imperador, bibelô
astral, marco da ciência nacional. Sou a pedra que tombou as 12 juntas de boi, coração desempedrou quando meu destino foi conhecer a desrazão dessa terra ao desvario, e eu me aferro em oração